escrita, né? Que é composta aqui pelo André, para a vaga de diretor, e para a professora Áurea Ciotti, para de vice-diretora, né? Eles então optaram, como a gente só tem uma vaga, a gente não vai ter a possibilidade de ter um debate, né? Então, a opção foi fazer a apresentação do plano gestor. Como o André já falou, ele vai levar uns 10 ou 15 minutos para fazer essa apresentação desse plano para os próximos 4 anos, né, de gestão do Sebimar. E depois desse tempo, a gente abre o microfone aí, por ordem de inscrição, por ordem de mão levantada. A gente abre o microfone para aqueles que quiserem se colocar ou fazer uma pergunta. Se houver alguma dificuldade aí nesse sentido e quiserem fazer a pergunta pelo chat, é só fazer que a gente faz a pergunta aqui oralmente para eles, tá bom? Antes de dar início aí, eu queria só agradecer, né, e nomear, né, os membros da comissão eleitoral, né, que é composta pelo Antônio Carlos Marques e o João Nogueira, aqui, ambos do IB. O Tim não pôde comparecer, que ele tinha outros compromissos agendados, mas o João está aqui presente. Essa comissão também é composta pelo título. Eu estou aqui também, meu. Você está aí? Você falou que não vinha. Não, consegui. Tá, aqui entrou muita gente, desculpa, eu não vi. Boa tarde, todo mundo, desculpa. Boa tarde. Então, o Tim está aqui. Quem não está é o Tito. Quem estava aqui antes da reunião ouviu ele falando que ele tinha aula hoje. E o Fernando Gibran, que é docente da UFABC, que está presente aqui também. Tá bom? Eu também agradeço aqui a presença de todos. Nós temos aqui alguns membros do nosso Conselho Deliberativo, né? E também devemos ter os diretores e representantes das unidades afins do Sebimar no CO, que também foram convidados, e alguns confirmaram que estariam participando. Tá? Então, agradeço a presença aí de todos e todas, assim. Como eu falei, então, o André vai fazer essa apresentação. Ao término da apresentação, quem quiser faz a sua perguntinha com a mão, e a gente segue a ordem aí das manifestações. E antes de passar a palavra para o André, só gostaria de lembrar que a votação vai ocorrer no próximo dia 12, nessa sexta-feira, então, né? A partir das 9 horas até as 16 horas, por meio da votação eletrônica da USP. Né? Todos acho que já conhecem, obviamente, né? No mesmo dia, a gente já deve dar o resultado dessa eleição, e nós teremos mais um prazo de 5 dias para eventuais recursos, que vai até o dia 17, às 17 horas, e logo em seguida a gente divulga o resultado final, tá bom? Então, André, André e Áurea, por favor. Oi, boa tarde a todas e todos, de novo. Obrigado, Álvaro, pela introdução aí. Como eu vou fazer a apresentação, eu vou tentar entrar também por um outro computador aqui, só para poder olhar, né, porque às vezes eu não consigo ver direito o que está acontecendo na tela, quando a gente apresenta, fica meio esquisito, assim, some, né. Queria passar a palavra para a Áurea, se ela quiser comentar alguma coisa. Só agradecer a todos, boa tarde, e vocês vão ouvir um background de ganso, isso é o meu vizinho, ok? Perdão. Vou tentar manter o microfone fechado, né? Mas tudo que o André falar foi uma discussão que a gente teve ao longo desses últimos dias, né? Então, minha total assinatura embaixo de tudo que ele falar agora. Olha lá o que você vai falar. Pode Obrigada. deixar, vou tomar cuidado. Vou compartilhar a tela aqui, e aí eu vou ficar olhando de lado aqui também para ver se está dando tudo certo aqui. Se tá ok. Isso. Eu sempre me atrapalho com esse negócio aqui, né?
Não está entrando, né, no modo apresentação para vocês, não, né? Ainda não, tá não. Ainda não, eu não estou conseguindo aqui. Esquisito. Vai aqui no cantinho, no outro cantinho, que tem uma telinha aqui de cinema e aperta aqui. Eu já fui. Ele dá... Acho que é o meu computador mesmo que está com alguma... Vou tentar de novo, desculpa. Vamos lá. Não está indo, né? De acho. A Cleide não pode projetar? Ela não tem um arquivo. Você já pôs no modo de exibição antes de abrir? Pois. Então, ele deve dar a opção das duas, de você compartilhar ambas as telas, aí você tem que procurar qual é. Eu já tirei até isso, deixei uma tela só justamente para não ter esse negócio aqui. Senão também eu deixo na tela pequena aqui, e aí eu aumento o máximo que der, vou tentar mais uma vez. Vou fazer diferente, vou projetar a tela toda aqui, e aí vai dar aquele efeito esquisito, mas... Não, né? Que coisa. Fecha essa coisa do ladinho e aumenta o slide, acho que vai ficar bom. Eu não consigo. Então, abre no computador principal aí, de repente tenta fazer isso, André. Vamos lá. Vou abrir na tela inteira de novo. Ele não está permitindo, está com alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. Agora foi. Ou tá indo. Aí. Bom, boa tarde, então, de novo. Desculpa a confusão, professor, né, dá aula aí 2 anos na internet, tudo online e ainda faz essas bobagens. Tudo bem. Bom, de maneira bem breve, como eu comentei no comecinho, a gente vai apresentar um resumo do plano de gestão, o período aí da gestão da próxima diretoria de 2022 a 2026, apesar que vira no comecinho de 2026, né, então, na verdade, esse período fica parece estranho. Esse é um plano, como a Áurea falou, a gente discutiu bastante, trocamos ideias com alguns colegas e fomos acompanhando várias coisas que aparecem aí no Sebimar e problemas que a gente vai pensando. Então, a gente organizou esse plano aí em conjunto, discutimos bastante, trocamos várias versões e, como a gente falou, tivemos apoio de alguns colegas aí que ajudaram aí, trocaram ideias aí, né? Bom, o que a gente pensa, assim, para esses próximos 4 anos, é que a gente tenha algumas diretrizes principais para a gente poder trabalhar. A principal delas é que a gente tenha uma gestão aberta e participativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nós vamos estar abertos para discussão, ou vamos propor diversos espaços para discutir e receber críticas, sugestões, ideias de todos os lados. Então, como isso já aconteceu várias vezes em outras gestões no Sebimar, então todo mundo se sinta à vontade para procurar a direção e conversar de todos os assuntos que a gente tiver ali para poder melhorar a estrutura do Sebimar como um todo. E uma coisa que a gente tem bastante claro é que a gente, ao longo do período da gestão desses 4 anos, que é bastante tempo, a gente vai ter que revisitar esse planejamento inicial que a gente fez e fazer pequenas adequações, ajustes aí ao longo do tempo, que isso faz parte e vai acontecer mesmo. Tá?
Uma coisa que a gente acha importante é a gente entender o papel do Sebimar no litoral norte de São Paulo e também dentro da USP de uma maneira geral. Uma palavra que a gente acha que é importante e que está na missão do Sebimar é o termo integração. E a gente acha que isso é muito relevante para várias das nossas atividades. Isso se reflete bastante em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Coisas importantes que eu queria mencionar é que a gente tem uma qualidade bastante reconhecida, tanto no ensino quanto na pesquisa e nas atividades de extensão também. E isso é uma coisa que a gente prima muito por essa qualidade. A gente quer que isso seja bastante enfatizado nos próximos anos. Outra coisa que a gente faz bastante também, o Sebimar atua como mediador de políticas ambientais em órgãos gestores ou de aconselhamento, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, mas sempre atuando, e o Sebimar é um conselheiro bastante ativo, então está sempre participando dessas ações. E uma outra coisa que é importante é que o Sebimar é uma fonte de transmissão, de difusão do conhecimento, então a gente quer enfatizar isso ao longo dos próximos anos. Uma outra coisa que eu queria também lembrar, que a gente comentou bastante, eu e a Áurea, é que a gente vai estar dentro de um contexto que é chamada da década dos oceanos das organizações das Nações Unidas. Isso já está acontecendo desde deste ano, do começo desse ano, 2021, vai até 2030, e na verdade, uma proposta de todos os países que participam aí da ONU, de que a gente deve trabalhar para gerar e divulgar muito mais os conhecimentos relacionados aos oceanos. Isso é bastante importante para o Sebimar, isso cai como uma luva, então a gente vai poder valorizar muito mais ou chamar mais atenção para as nossas atividades. Uma outra coisa que a gente também acha bastante importante, e vamos trabalhar nesse sentido, é que a gente tem um maior alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Existem 17 objetivos em diferentes áreas, a universidade se adequa a vários deles, mas a gente acredita que a gente pode trabalhar para melhorar a nossa atuação em alguns pontos específicos, e que a gente já faz. Então, por exemplo, educação de qualidade, eu listei alguns aqui. Ações para, por exemplo, reduzir consumo de alguns itens e eventual poluição, trabalhar contra ações contra as mudanças climáticas, que a gente faz vários trabalhos, principalmente na área das pesquisas, mas principalmente valorizar o uso e a conservação sustentável dos oceanos, como está sempre permeando diferentes atividades que são desenvolvidas no Sebimar. Então, dentro desse contexto geral, a gente elaborou o texto do nosso plano de gestão, que vocês tiveram acesso, e a gente pensou em montar essa nuvem de palavras aqui, pegando os diferentes termos que aparecem no texto, para mostrar o que está mais sendo enfatizado aí no documento. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu queria só chamar atenção para isso, né? E aí, então, entrando diretamente no plano de gestão, nós pensamos em trabalhar com duas vertentes principais, que eu achei melhor colocar essa denominação, a gente pensou aí um pouquinho. A primeira delas é a gente fortalecer a instituição, e o segundo ponto é nos prepararmos para as ações futuras, tá? O que vai vir aí mais para frente, é um longo prazo. Então, ações de curto e médio prazo e ações para um prazo mais longo. E essas ações, elas foram divididas, no plano está um pouquinho mais detalhado, mas em 4 principais linhas aí. Primeiro, as atividades meio que são relacionadas com as ações administrativas aí, de gerenciamento institucional, e os 3 principais pontos aí, as nossas atividades fim, que são então relacionadas ao ensino e docência, atividades de extensão e as atividades de pesquisa.
E, de novo, enfatizando que o CEBIMAR atua muito bem, se a gente for olhar os diferentes índices aí, a gente trabalha bastante bem em todos esse tripé aí da universidade, das atividades fim. Tá? Então, de novo, isso aqui é um resumo do que está listado lá, eu fiz esses pontos só para chamar a atenção de algumas coisas. Então, pensando aí em ações de curto e médio prazo, então que eu chamei aí de fortalecimento institucional, então nós pensamos em reorganizar os processos internos aí dentro do CEBIMAR, buscando melhorar as relações, a fluidez aí desses processos e principalmente melhorar a nossa eficiência, tá? Dentro aí dessas ações também aí num prazo um pouco mais curto, a gente precisa trabalhar muito intensamente junto à próxima gestão da reitoria. A gente já tem trabalhado nessa gestão, o Augusto tem atuado bastante nisso, para que a gente possa ampliar o nosso orçamento anual. Isso vai dar uma certa folga para que a gente consiga realizar melhorias de infraestrutura e de várias atividades que o CEBIMAR desenvolve. Uma outra coisa importante que a gente também tem que continuar atuando ali junto à gestão da reitoria é que a gente precisa melhorar o nosso quadro de servidores e também de docentes. A gente já tivemos 2 últimos concursos aí para professores, com a chegada do Samuel e do Ronaldo. Temos mais um concurso que vai acontecer no próximo ano, mas é sempre importante que a gente consiga ampliar, e também pensando numa vaga de professor titular, mas a gente não pode esquecer, isso foi bastante comentado, não sei se todos tiveram oportunidade de assistir o debate das chapas para a reitoria, que a gente precisa ter ações para ampliar o quadro de servidores, e as 2 chapas ali concorrentes apresentaram propostas para que isso aconteça. E nós aqui no CEBIMAR, nós precisamos realmente trabalhar para resolver problemas em alguns pontos que são importantes e que estão causando alguns problemas na nossa atuação mais dinâmica, vamos dizer assim. Uma outra coisa que nós discutimos e que é bastante importante é ampliar o leque de disciplinas que o CEBIMAR oferece para outros cursos, então o que eu chamei aí de disciplinas internas, e também trabalhar para que a gente tenha mais disciplinas externas, externas no sentido de outras unidades da USP ou de outras universidades. Isso é importante porque isso traz visibilidade para o CEBIMAR e, claro, também traz um fluxo de pessoas. Lógico, a gente tem que pensar em toda a dinâmica disso, mas é importante para a gente melhorar a nossa atividade no âmbito da docência, do ensino. Pensando também relacionado a isso, a gente precisa buscar alternativas aí para melhorar o apoio estudantil. Principalmente para os alunos de graduação que vêm realizar estágios aí de períodos mais curtos ou mais longos, mas também para os alunos de pós. E a gente sabe que os alunos, a gente está distante dos grandes centros aí da universidade, dos principais campos de Ribeirão e São Paulo, então isso cria uma demanda muito específica, e regionalmente a gente tem alguns problemas que a gente precisa trabalhar. Então isso é uma coisa que a gente vai... já existem algumas ações, principalmente relacionadas à graduação. Em relação à pós não tem tanta coisa assim, mas a gente vai buscar aí possibilidades, e de novo, o debate ontem foi interessante porque algumas ideias apareceram ali. Uma outra coisa que a gente pensa que é importante, e que na verdade a gente já faz muitas atividades de extensão, mas a gente pensa em ampliar esse leque de atividades com os projetos que são chamados hoje de ciência cidadã, onde a gente envolve as pessoas não relacionadas aí ao ambiente universitário, acadêmico, para que eles possam participar de projetos, colaborando com informações ou com análise de dados e melhorando aí o conhecimento e aproximando a informação que é gerada dentro da universidade da sociedade. Isso traz um ganho para os 2 lados, tanto para a sociedade quanto para a universidade. Uma outra coisa importante também é a gente continuar mediando as nossas atividades aí de políticas ambientais, então trabalhar cada vez mais intensamente nos órgãos aí, gestores
locais e regionais, aí. Então, tanto aí em São Sebastião, quanto a gente atua em Ilhabela, mas em alguns órgãos que estão relacionados ao gerenciamento de parques, então numa escala estadual. Isso é bastante importante. E buscar algumas ações para a gente melhorar aumentar a qualidade da nossa pesquisa. A gente já faz uma pesquisa de excelente qualidade, todos os trabalhos que são desenvolvidos aí no CEBIMAR sempre estão ganhando prêmios, tanto os prêmios internos aí que a gente acaba valorizando lá, o prêmio Sérgio Rodrigues, quanto prêmios em congressos, eventos específicos dos diferentes grupos de pesquisas, mas isso mostra que o trabalho desenvolvido no CEBIMAR tem qualidade e tem uma repercussão a nível mundial. Então a gente vai buscar aí algumas ações para valorizar e melhorar a nossa infraestrutura de pesquisa. E aí a gente passa, na verdade, para a nossa segunda vertente aí de preparação para o futuro, onde a gente listou algumas atividades que a gente vai trabalhar mais fortemente. A primeira delas é a gente melhorar a nossa capacitação dos nossos servidores. Então, nós não temos nenhuma forma, nesse momento, de incrementar o salário das pessoas, que é uma forma de você incentivar para que as atividades sejam realizadas com maior, com uma postura diferenciada, mas a gente acha que através da realização de cursos, o que a gente chamou aí de aperfeiçoamento profissional, isso pode ser melhorado e isso vai influenciar principalmente na eficiência dessas atividades. Então a gente vai buscar diferentes soluções, cursos, para que todos os servidores, inclusive nós também, né, tem aperfeiçoamento na parte de gestão e de outras áreas aí, possamos trabalhar para que isso gere um benefício tanto para o profissional, para o servidor em si, quanto para a instituição. Tá? E isso, no momento que a gente voltar a ter uma progressão na carreira, isso vai ser benéfico, com certeza, para o servidor poder pular de nível, mudar aí um pouquinho. Tá? Uma outra coisa importante, e que aí demanda um tempo maior, a gente precisa resolver várias pendências aí para a gente poder ampliar as nossas instalações. Então a gente vai continuar atuando junto à reitoria para resolver pequenos probleminhas aí que a gente tem, para que a gente possa ampliar o nosso espaço físico mesmo. E aí entra no próximo item, que é a busca de recursos financeiros para que a gente possa realizar novas construções aí, ampliar os laboratórios. A gente tem já há bastante tempo a ideia da construção de um prédio para o núcleo de pesquisa, para o NP Biomar, mas a gente também pode melhorar outros espaços aí para que seja, pensando aí talvez no alojamento, para que a gente possa receber mais cursos, mais pessoas ao mesmo tempo, e também os espaços didáticos para que a gente possa corresponder a esses cursos, né? Uma coisa importante, que a gente acha que o CEBIMAR tem tem tudo para que isso possa ser implementado, é que a gente pode pensar no CEBIMAR como um modelo de sustentabilidade para a universidade. Então, assim, pela nossa particularidade de sermos uma unidade pequena, a gente, lógico, alguns problemas acabam tomando um volume, uma dimensão que parecem que são muito maiores, mas justamente por a gente ser pequeno, a gente consegue resolver problemas de uma maneira bastante fácil, entre aspas aí, né? Então, pensando nisso, a gente consegue pensar em atividades para tornar as nossas atividades, principalmente no âmbito administrativo, de uma maneira sustentável e que possa servir como um exemplo para que outras unidades implementem algumas dessas ações. Então, a gente já tem algumas coisas, pensando ali na coleta de esgoto, a gente pode aprimorar isso, processos internos aí de trabalho, isso tem uma tendência da última gestão aí da reitoria de melhorar esses processos. Acho que a gente pode se enquadrar nessas atividades e desenvolver isso numa escala dentro do CEBIMAR, mas que possa servir de exemplo aí para fora. Uma outra coisa que a gente pensou também é criar um programa de estágios de curta duração. A gente, lógico, sempre tivemos estágios ou períodos aí, mas talvez criar um programa institucional
de períodos curtos, aí, nos períodos das férias de verão e de inverno, para que alunos de diversas instituições possam realizar estágios bastante curtinhos. Aí isso a gente vai ter que elaborar melhor essa proposta aí. E, para fechar, a gente pensou também em propor que o CEBIMAR se torne um centro de difusão de informações relacionadas à biologia marinha. Na verdade, a gente já faz muitas atividades, a gente já tem muitas atividades, a gente precisa, na verdade, acho que é só formalizar e concentrar essas informações, melhorar a nossa divulgação, para que isso possa atingir mais pessoas, e isso vai trazer uma visibilidade maior para o CEBIMAR, e com isso a gente acaba chamando atenção para as nossas atividades e uma valorização, aí é um círculo virtuoso. Tá? O que eu tinha para falar é isso, eu queria ser bem breve, mas falei bastante. Então, queria só agradecer a presença de todos e espero contar com o apoio de todo mundo quando a gente tiver, se eventualmente a gente for eleito, a gente poder atuar bastante aí com a colaboração de todo mundo. Tá bom? Não sei se a Áurea quer falar alguma coisinha? Não, acho que é legal a gente botar para discussão mesmo. Abrir a palavra para o pessoal. Então, está aberta. Quem quiser se manifestar, por favor, levanta a mãozinha eletrônica, virtual, e faça seu comentário, a sua pergunta, tá? A gente acha que pode fazer uma conversa aí, não temos muita gente, né? Relativamente informal, só tomando esse cuidado Sim. Seguir uma ordem aí. Alguém se habilita? Deixa eu abrir aqui o chat. John. Oi, obrigado, Álvaro. Eu até quero informar o porquê que eu levantei a mão tão rápido assim, é que talvez eu tenha que sair lá pelas 3, então eu queria assegurar que eu pudesse conversar um pouco com nossos candidatos, né? Então, André e Áurea, muito queridos, né? Eu vejo que vocês compreendem o que é o CEBIMAR, quais são as dificuldades do CEBIMAR pelo projeto de gestão, o plano de gestão que vocês estão apresentando para nós. Um outro porém, talvez minha conexão caia, que está começando armando uma tempestade aqui em Ribeirão Preto, então se caia no meio, eu já peço de antemão desculpas. Mas eu vejo então pela apresentação e também pelo plano por escrito, que vocês conhecem bem as dificuldades e também os louros, né, do nosso CEBIMAR. E eu fiquei muito feliz em ver que vocês se dispuseram a dirigir o centro nos próximos 4 anos. Não é? Outra coisa que eu queria comentar, que não me pareceu assim de imediato, você falou de gestão aberta, André, mas outro aspecto da gestão muito importante, na minha opinião, é a gestão compartilhada, ou seja, o vice, e eu sei que você acaba de completar seu pedido de vice-diretor, deve ter um engajamento realmente firme, não é, na gestão, e não ser meramente alguém que substitui o diretor. Eu entendo que nosso modelo hoje, isso está muito claro nos debates para a sucessão reitoral, é a ideia da gestão compartilhada, não somente aberta, que é igualmente importante, mas compartilhada também. E aí eu estou olhando diretamente para você, Áurea, né, que a gente já conversou sobre isso, acho que 1 ou 2 anos atrás, e agora realmente a possibilidade de 2 pessoas dirigindo em status quase igual é uma coisa muito importante. E outro aspecto do plano que eu vejo é que há muitas propostas que dependem de recursos e de fatores externos. Entre eles, por exemplo, o aumento do orçamento anual, os recursos para o prédio na Biomar e talvez as políticas ambientais que envolvem a comunidade ao redor, ou no litoral, não é? Eu queria saber um pouco sobre como vocês pretendem
galgar essa posição de acesso a recursos da nossa reitoria para de que o centro seja beneficiado com recursos financeiros, tanto para a extensão que vocês comentam, quanto para a expansão de prédio, parque de equipamentos, esse tipo de coisa. A gente sabe que, às vezes, a reitoria é tanto refratário, não, para nossas demandas, e tem uma série de cálculos ali sobre orçamentos. Eu queria saber como vocês pretendem, de fato, efetuar esse desejo, né, de aumentar os recursos, porque disso flui muitas coisas. Eu acho que é uma coisa bastante importante que vocês colocaram, né? E seguindo depois, então, para o envolvimento da comunidade local na ciência popular, como você colocou na sua própria apresentação. Aí eu deixaria essas 2 ou 3 perguntas para vocês responderem. Agradeço a atenção que vocês deram para nós durante essa atual gestão que está encerrando, e também espero sucesso pleno para vocês nos próximos 4 anos. Obrigado, John. Bastante coisa. Primeiro, eu acho que vou pegar o que você comentou, meio fora da ordem. Você falou da compartilhada. Peço desculpas porque a gente não colocou o compartilhado ali. Na verdade, acho que porque a gente já pensou todo esse plano de maneira compartilhada, né? Então a gente já discutiu bastante isso. Eu já cutucava a Áurea algumas vezes se ela iria mesmo topar esse desafio junto, e é um desafio, eu acho que e ele tem que ser dividido, ele tem que ter os 2 lados. Quando eu fui chefe aqui na zoologia, eu estou aqui no departamento de zoologia do Biociências, eu tive a sorte de ser vice-chefe da professora Elizabeth Hofflin, e no momento que eu entrei como vice-chefe, ela me disse que ela iria dividir todas as atividades. E acho que esse aprendizado foi muito interessante. Quando logo depois eu virei chefe e trabalhei com 2 outros colegas, o Sérgio Bueno e o Ricardo, a gente sempre dividiu tudo. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar mais diretamente aí na gestão do Cebimar junto com o Augusto, isso foi uma coisa que ele colocou, ele falou, olha, nós vamos dividir tudo. E isso foi muito bom, e agradeço bastante a ele, porque a gente sempre trabalhou, todas as decisões eram decisões discutidas e pensadas, e tinha idas e vindas, e eu acho que isso é muito importante, e eu acho que é desse jeito que a gente tem que trabalhar. 2 cabeças pensam melhor do que uma, e se a gente for aumentando o número, isso fica bem interessante. Não sei se a Áurea quer complementar alguma coisa nesse sentido, por favor. Hein? Não precisa levantar a mão, já fala logo. Do ponto de vista da cutucada, né? A cutucada tem sido cutucada por um tempo, né? Mas eu acho que eu compartilho, né? Eu acho que eu tendo a ser bem ativa, mesmo quando não deixo, né? Então acho que não tem eu acho que nem passou pela nossa cabeça incluir essa palavra. Eu concordo com o André, porque a gente realmente estava já em acordo, né, sobre essa divisão, assim, e para mim, que estou na divisão de ensino e pesquisa já há 8 anos, né, então para mim eu vejo isso como esse primeiro momento, assim, um pouco de aprendizado mesmo, porque é uma coisa muito distinta do que eu estou habituada a fazer, apesar de acompanhar sempre. O Cebimar é pequeno, a gente participa de quase todos os conselhos sempre, né, acompanha o desenvolvimento da coisa, mas eu vejo, assim, quase newtoniano, assim, minha atuação junto com o André, né, crescente, né, a participação vai ser um pouco aprendizado e empoderamento conforme o tempo vai passando, é assim que eu vejo, né, eu vejo assim. Acho que por isso que nem eu usei a palavra compartilhar, nem passou pela minha cabeça, porque eu acho que ainda tem um primeiro momento de aprendizado, assim, que para mim é muito importante.
Mas eu acho que é essa coisa de dividir as obrigações e as responsabilidades. Então, acho que isso, já no primeiro momento que a gente discutiu de propor uma chapa, isso já estava claro para nós dois. Então, acho que isso é uma coisa que ficou tranquilo para nós. E aí o primeiro ponto que você comentou foi o conhecimento do Sebimar, né? Então, acho que isso também é importante, porque a Áurea passou ali por diversos setores ali, ficou bastante tempo na divisão, e isso traz um aprendizado de como organizar alguns processos. A gente passou eu principalmente, passei de uma situação de usuário para fazer parte da equipe, né? Eu tenho essa coisa que a gente chama de vinculação subsidiária, então me sinto parte da equipe. Na verdade, acho que eu sempre me considerei parte do time aí, atuava em várias coisas aí, colaborava com as pessoas, mas sempre tive uma proximidade muito grande com o Sebimar, principalmente por causa da minha linha de trabalho, né? Fiquei uns anos fora, claro, mas isso faz parte de todo o nosso caminho acadêmico aí, né? Aí você comentou da parte dos recursos, isso nos preocupa também. A gente fez aí promessas de campanha, pensando ali que a gente vai galgar aí alguns recursos. Isso, na verdade, acho que é uma coisa que a gente vai ter que brigar um pouquinho. Eu acho que o ponto principal é a gente mostrar para a gestão da reitoria e para os órgãos decisórios dentro da universidade, de que o Sebimar é uma unidade bastante importante, bastante relevante, como todas as outras. Então, nós não somos melhores ou piores, mas a gente tem pontos que a gente merece o destaque, e são esses pontos que a gente tem que valorizar. Então, a gente tem, se a gente considerar vários índices acadêmicos aí, então a produção por docente é uma coisa bastante grande. A gente tem números muito bons. A qualidade das atividades que a gente desenvolve, das atividades de pesquisa, o apoio que a gente gera para diferentes cursos, principalmente da área de ciências biológicas, mas também apoiando o curso de oceanografia e da IASH, agora não lembro, o curso mudou o nome, agora não lembro exatamente qual o nome certo. Mas assim, a gente apoia esses cursos, então a gente tem um leque de unidades que contam com o Sebimar para desenvolver diversas das suas atividades, né? E os nossos processos internos, a gente também tem coisas muito interessantes, as nossas atividades de extensão merecem super destaque, porque elas são na região ali do litoral norte. Lógico, a gente tem o IO em Ubatuba, que tem uma atuação ali um pouco mais centralizada, mas no âmbito geral, o Sebimar faz bastante coisas. Então, acho que a gente é um ponto interessante e nós vamos puxar por aí, para valorizar essas nossas métricas, para que a gente consiga convencer a gestão superior, a gestão da reitoria, de que nós precisamos ampliar o nosso orçamento. E aí tem um outro ponto importante que eu acho também, que é muitas das nossas atividades, as nossas atividades administrativas no âmbito geral, a gente está trabalhando literalmente no limite. O nosso orçamento, o Augusto, a Camila e a Cleide, que estão mais próximos aí, sabem muito bem, a gente sempre tem que escolher alguma coisa para poder realizar, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente planeja. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser mencionado. E eu acho que isso é um ponto que deve convencer a gestão. A gente pensar em, por exemplo, principalmente agora com esse retorno da pandemia, como é que a gente vai manter as nossas atividades se a gente não consegue ampliar alguns serviços? Isso é um ponto muito, muito crucial aí para que a gente possa voltar com segurança e com responsabilidade para poder desenvolver todas as atividades. É lógico que a gente não tem... a gente vai ter que barganhar bastante, mas faz parte do jogo administrativo ali. A gente vai ter que conversar e trazer esses recursos aí para nós, né?
E aí você também falou da parte das atividades que a gente chamou aí de projetos de ciência cidadã, né? Eu acho que a Áurea tem uma experiência interessante, né? E aí eu queria que ela comentasse um pouquinho, por favor. Sim. Sim, a gente já se aventurou por esse campo de uma maneira bem modesta, né, utilizando até incentivos da própria reitoria, com os projetos de extensão da própria reitoria, e com atores locais, né, que foi com a escola de vela ali do ladinho do Sebimar. E aí a gente teve, eu acho que uma portinha, assim, um aprendizadozinho interessante ali, mas a gente tem se envolvido com vários setores da Unesco, da década dos oceanos, tal, em que a gente vai ter um pouquinho de luz, né, para andar nesse caminho, onde a gente é um pouco totalmente amador, né, a gente precisa de gente que nos eduque a educar ambientalmente as pessoas, assim, porque não é uma tarefa que a gente simplesmente vai fazer, é uma coisa que precisa ser bem coordenada acho que com o próprio equipe de educadores do Sebimar, Luciano, Valdir e os docentes e alunos, mas também seguindo alguma diretriz um pouco mais ampla para ter um acesso maior, né? Eu acho que uma das coisas é realmente procurar desafios que são um pouquinho mais extensos, a gente fica bem modesto, bem localizado, né? Mas eu acho que a gente tem condições de fazer uma coisa um pouco mais abrangente no litoral norte, por exemplo. Eu vejo isso com uma certa facilidade, né, com o apoio do ICMBio e com o apoio do pessoal da Unesco. Acho que a gente consegue dar um passo um pouquinho mais consistente nessa direção, que não seja só essas coisas mais modestas, mas assim. Espero ter respondido. E assim, da minha parte, eu fico feliz com o seu entusiasmo, não é? E espero que tenha sucesso diante da administração central e que a nova gestão se mostre sensível. Eu achei amanhã que o professor Hernandes está com a gente aqui, não é? Isso, bem lembrado, né? Amanhã a gente tem uma conversa com ele à tarde. Então, aí seria o momento realmente de colocar o que estamos discutindo aqui. Eu admito que focado sobre recursos, com uma certa clareza, né, essa limitação orçamentária e a necessidade de priorizar e não executar certos projetos por falta de recurso é desagradável para qualquer gestor, né? Então, aí a oportunidade vai surgir. Mas eu estou plenamente satisfeito e desejo sucesso pleno para vocês, que agarrem a oportunidade e levem o Sebimar para frente. Muito obrigado. Obrigado você. Álvaro? Eu tenho uma pergunta que vou passar a palavra para mim mesmo. Uma pergunta não, acho que é uma consideração, pegando até esse gancho do John aí, né, a respeito de como encarar o Sebimar, né. Eu acho que o André conhece, obviamente, o Sebimar há muito tempo, né, desde aluno de graduação. Ele tem uma noção, não sei quantos anos já, André? 20? Mais. Mais de 20. Muito mais. Muito mais. Não, cheguei aí, eu comecei a trabalhar aí, acho que em 94, 95, né, como aluno do professor Fábio, então faz tempo. Então você conhece bem, sabe os problemas, acompanhou muita coisa em diversas ocasiões e momentos históricos, né? E agora, principalmente como vice-diretor, que acho que vocês realizaram, de certa forma, essa gestão compartilhada que o João fala, e eu acho que você tem abertura para isso, a gente conhece muito bem como você, como uma pessoa muito transparente, muito acessível, né? E acho que você colocou bem muitas das questões, né, importantes do Sebimar. O que eu acho, assim, que tem que ficar claro na cabeça de vocês, e talvez de todos nós, o que faz o Sebimar como uma unidade pequena, que a gente tem, naturalmente, uma condição de poder dentro da universidade e até uma visibilidade relativamente pequena, porque somos pequenos, né? Por mais que a gente faça tudo muito bem,
a gente tem essa condição e a gente não vai, provavelmente, mudar de condição, né? Então, a gente tem que ter um trabalho no sentido que você colocou agora, muito bem colocado, né? Mas a gente também tem que ter claro o que faz a gente, com essa unidadezinha pequena, que poderia desaparecer nesse mar dessa universidade enorme, o que faz a gente se manter como uma unidade própria, única, independente dentro da estrutura da USP, né? Eu acho que isso é muito bom, é muito importante a gente ter claro, né? Claro que a gente pode falar que é todo esse conjunto de coisas que a gente faz, né? Mas, assim, no meu modo de ver, a gente tem uma característica muito importante, né? A gente é um instituto especializado, né, dentro dessa estrutura aí formal da USP, não por acaso. Eu acho que quando a gente vê o que é um instituto especializado, a gente vê que é o que o CEBIMAR faz, né? A gente é uma unidade que tem esse caráter integrador, né, e de apoio. Eu, no meu modo de ver, acho que sempre que eu me entendi como CEBIMAR, eu percebi que o que sustenta o CEBIMAR aí como uma unidade própria e que impede dela ser fagocitada por outras é justamente esse caráter, né, de integração e de apoio às demais unidades da USP, seja de pesquisa, eu acho que principalmente de pesquisa e ensino, né? Eu acho que é isso que é o nosso forte, vamos dizer assim. Então, a gente tem que sempre ver a pesquisa, o ensino, a extensão, também sobre esse viés, né? Eu entendo assim, eu não sei como é que vocês veem isso, mas acho que, assim, esse é o nosso forte quando a gente também vai brigar lá por mais espaço, por mais docente, não só para a gente fazer uma pesquisa muito boa, que cada vez a gente acaba fazendo mais, principalmente com o crescimento, né, do nosso corpo docente, mas também mostrar que o CEBIMAR ele tem um investimento na universidade de meio século ou mais, né, mais de meio século, para servir a própria universidade, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre muito claro quanto a isso. É um pouco diferente das demais unidades, que elas têm um caráter um pouco diferente, né? A gente tem isso de apoiar as demais universidades, você falou, né? Mas eu entendo que esse é o nosso grande forte, né? Às vezes parece, né, quando a gente está no dia a dia aqui do CEBIMAR, muitas vezes parece que isso às vezes pode virar um problema, né? A gente tem que resolver tantas coisas para dar espaço para os outros trabalharem. Mas acho que esse é o nosso forte frente à universidade. E a gente tem que pensar, assim, acho que nessa característica como uma espécie de eixo que nos mantém aqui em atividade. É isso que mais ou menos queria, talvez, que vocês tiverem que comentar alguma coisa a respeito, mas eu penso assim. Sim. Quer começar, Áurea? Posso falar rapidinho. Vai lá. Eu acho que eu agora, por causa da divisão, né, de ficar na chefia, eu vejo isso muito claro, né, o impacto que isso tem no que a gente faz, em como a gente opera e no resultado que isso traz, né, porque é realmente uma coisa diferenciada, né, talvez a gente não tenha usado a palavra de instituto especializado tantas vezes quanto a gente devesse ter usado no plano, a gente, né, não firmou essa palavra, né, mas eu concordo com o Álvaro, sim, que é uma linha bem fininha, né, entre o dia a dia operacional, a gente abrindo espaço para a gente abrindo espaço para os outros, e essa coisa ser multiplicada, assim, é bem isso, concordo sim, mas eu acho que eu vejo isso, acho que o André também, né, das discussões que a gente teve ao longo desses dias todos, de como a gente vê esse acesso ao meio marinho que o CEBIMAR provê para as outras pessoas, o quão importante isso é, o quão a gente tem que realmente deixar muito claro para a universidade inteira que é uma coisa única, uma coisa especial, que a gente recebe muito esse feedback de quem vem de fora e fica 2, 3 dias aqui, o pessoal que é de outro país e fica 2, 3 dias aqui e consegue executar coisas que, né, seria
muito complicado fazer de outra forma se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem, aonde a gente está, e com o tipo de expertise e equipamento todo que a gente tem. Então, a gente chegou a usar a palavra pérola, né? Tirou, pôs, tirou. Alguém chamou a gente de pérola, a gente pôs no código, tirou, porque pegava a mão. Mas é isso mesmo, acho que essa distinção dessa infraestrutura, não só porque é uma infraestrutura, mas é porque o acesso à vida marinha e as condições da nossa equipe de fornecer esse acesso. Então, uma coisa ia mostrar, né, anêmona com o Zé, outra coisa é você fazer isso sozinho, é algo que realmente merece ser valorizado, incentivado, pedestalizado, não sei, não ter essa palavra, mas é isso. Olha, eu acho que... Fala aí, André. Fala, pode falar. Não, só falar que a gente tem que usar isso mesmo a nosso favor, porque esse é um grande... o grande forte nosso, né? Então, usar isso quando a gente vai justificar nossa existência, solicitar coisas e valorizar essa condição que é única entre as 3 universidades paulistas, praticamente, né? Então, acho que... tanto que... É só isso. Muitas das coisas internacionais que eu participo, e quando eu falo de Sebimar e as coisas que a gente tem, todo mundo quer fazer um polo da América Latina aqui. Vamos fazer um polo da América Latina de produção primária, vamos fazer um polo da América Latina de bioótica marinha. E isso eu acho que, se for bem exposto, vai ser verdade para quase todas as áreas de interesse. A gente pode ser um polo. Eu concordo com o que você falou, Álvaro. Não sei se talvez não ficou tão claro quando a gente comentou, né? Até estava colando aqui na nuvem de palavras, ver se aparecia aqui o Instituto Especializado, e não aparece, pelo menos nessa que eu fiz não apareceu. E nenhuma vez. Acho que a gente não usou nenhuma vez, mas a gente pode... Na verdade, a gente tem que valorizar isso, buscar formas de valorizar. Eu acho que uma métrica interessante, e que ela... Pode parecer boba, mas eu acho que ela é muito... Ela diz muita coisa. A gente colocou um pouquinho disso no texto do plano. Todo mundo que visita o Sebimar fica encantado. Acho que essa é a palavra. Encantado em todos os sentidos, num sentido bastante amplo da palavra. Então, se a gente tem algum pesquisador de outra unidade que vem fazer um projeto no Sebimar, se a gente olhar... o histórico, essa pessoa sempre volta. Por quê? Porque as condições são muito favoráveis. Os cursos, eles, claro, tem a rotina do curso, mas eles se mantêm participando das atividades do Sebimar. E, principalmente, os alunos, eles querem fazer todas as disciplinas que acontecem no Sebimar, de uma maneira ou outra. Eu tive mesmo no laboratório um estagiário aí que eu acho que ele fez todas as matérias do Sebimar, o Gabriel. É um xarope. Eu não conseguiria fazer todas. Mas isso mostra, também a gente colocou no plano, toda a dedicação da equipe como um todo. Então, não é só dos professores que participam, é de todo o apoio que a gente tem para manter a estrutura funcionando, para correr atrás de matrícula, para ver que o alojamento está... a Elaine está comentando aqui, faltou uma disciplina, então desculpa, não fez todas. Vou puxar a orelha dele. Mas assim, todo o apoio que a gente tem, isso mostra o valor do trabalho em conjunto da instituição, e acho que é isso aí, nós temos isso na cabeça, vamos mostrar a nossa força desse apoio para a universidade como um todo. Obrigado, André. O Tim pediu a palavra. Tim, pode falar. Obrigado, Álvaro. Vai um pouco nessa toada que o Álvaro chamou a atenção, que eu queria também contribuir com algumas ideias e queria ouvir o que o André e a Áurea colocam a respeito. Eu entendo bem o que o Álvaro colocou dessa condição, e o André usou órgão de integração, né, dessa condição de órgão de integração na qual o Sebimar se destaca. Isso é fato.
Porém, eu creio que isso não é suficiente para a condição do CEBMAR numa projeção dentro da USP. E eu vou explicar mais ou menos o que eu quero dizer. Vocês não usaram o Instituto Especializado, e isso talvez até seja um pouco um ato falho. A USP ela tem uma compreensão muito complexa sobre o Instituto Especializado. Essa complexidade vem em parte da ignorância, em parte de assumir ou idealizar em cada instituição, às vezes em cada dirigente, às vezes em cada pessoa, o que seriam os tais institutos especializados. E a gente sente isso no cotidiano da relação com as unidades chamadas de ensino e extensão e com os museus. A gente sente isso muito politicamente, o Augusto deve estar sentindo isso bastante dentro do Conselho Universitário, né, que é um momento em que você para refletir, é muito bom porque você para refletir acima do que significa o CEBMAR, né, e você pensa no coletivo dos institutos especializados, e acaba tendo uma identidade dentro da universidade. Então, essa identidade ela pode sair de dentro do CEBMAR para a universidade, mas o mais comum é que a universidade coloque identidades, ou seja, compreenda posições sobre qual seria a função do CEBMAR. Embora seja o mais comum, também é indesejado, né? E isso acontece muito claramente. Nos museus isso não acontece porque os museus têm uma base nitidamente ligada a acervos. Então, a gente associa museu, por menos que a gente conheça o MAI, ou o MP, ou o MZ, né, a gente associa os museus, ou o MAC, a gente associa os museus de pronto aos seus acervos, conhecendo ou não conhecendo esses acervos. E aí a gente já cria uma ideia da pesquisa sobre acervos, da preservação de patrimônio e de coisas do gênero. Então você cria uma identidade dos museus. Pensando já nos institutos especializados, eu acho bastante interessante isso, né? Porque se a gente pensar nos institutos especializados, é um exercício que eu faço aqui agora, vou fazer enquanto falo, que vocês podem fazer aí. O que a gente pensa quando a gente fala no IEE? Né? O IEE é um instituto que buscou um nicho, né, que inclusive mudou de nome, né, para, como a gente sabe, Instituto de Energia e Ambiente, ficou IEE, mas mudou, né, mais Instituto de Eletrotécnica e Energia, como era antes, e buscou esse nicho, parte na conciliação entre geração de energia e preservação ambiental, trouxe para si um programa de pós-graduação, né, assumiu um programa de pós-graduação, que é a ciência ambiental, e também se focou muito no nicho de prestação de serviços. Então, o IEE, quando eu penso no IEE, eu já considero isso. O IEA, até por vocação e por destinação desde o princípio, ele sempre foi feito para ser uma espécie de um think tank, né? Então, ele já tem essa vocação, e a gente associa o IEE aos grupos especiais, aos grupos ou especiais, ou pelo menos que focam em determinadas pesquisas ou assuntos, geralmente assuntos que têm um grande apelo, né, e eu diria problemas complexos, que é mais ou menos isso. O IEB, como eles próprios se definem, eles também migraram muito para os acervos. Então, por conta da Brasiliana, ou por conta de outras vicissitudes que aconteceram aí no caminho do IEB, eles também migraram para essa vocação, né? Então, o nicho que eles assumiram, e hoje eles mesmos se autodefinem como o quinto museu. Então, eles ficam sendo aí entre o quinto, vou chamar de sexto por enquanto, mas o quinto instituto especializado ou o quinto museu, né? Então, eles ficaram nesse nicho. O SENA já é um instituto que se conquistou um nicho de muita prestação de serviço. O SENA hoje tem uma renda industrial por prestação de serviço de fazer inveja a qualquer unidade grande da universidade. Então, eles realmente conquistaram esse nicho, eles desenvolvem pesquisa
pesquisa extremamente aplicada, visando cobrir essa coisa. O CEBMAR, e aí tem o sexto, né, que seria o sexto antes do CEBMAR, que seria o IMT. E o IMT justamente terminou, eu acho que por falta da sua distinção, e nisso o Álvaro colocou com muita propriedade, com relação ao departamento de de doenças infecciosas, perdão, da própria Faculdade de Medicina. Então, eles acabaram sendo historicamente absorvidos por aquele departamento e pela FM como um todo, e dentro também de uma posição, como o Álvaro colocou, de uma posição de um grupo muito pequeno, que não se sustentou. O CEBMAR, e isso que eu quis dizer que o Álvaro colocou muito bem, ele se sustenta dentro dessa condição de órgão de integração. Mas eu, honestamente, não acho que a condição de órgão de integração nessa posição de prestador de serviço e apoio, e eu não estou colocando aí de forma alguma uma posição hierárquica de maior ou menor, principal ou subsidiário, tá? Ele precisa mais, ele precisa encontrar o seu nicho. Né? Eu acho que esse encontrar o seu nicho vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, né, dos últimos anos, e ele vem buscando esse nicho, é um nicho hoje que eu tenho uma concepção dele, né, uma visão dele, essa visão ela coincide com vários pontos que vocês colocaram, então nessa ótica ambiental, nessa ótica regional, porém, como a Áurea acabou de colocar também, transcendendo esse regionalismo até uma importância muito maior, uma importância de Brasil e uma importância de América Latina ou algum outro aspecto. Né? Mas eu sinto que, durante esse processo, tem algo que o CEBMAR precisa fazer para sedimentar o seu caráter desse nicho. Eu tenho, de todos esses 5 que eu falei, menos o IMT, então de todos os 4 que eu falei, talvez, se eu perguntar esses 4 e o CEBMAR para uma pessoa dentro da Universidade de São Paulo, talvez o CEBMAR seja o que ela veja menos identidade. Né? E é isso que eu acho que tem que ser construído internamente. Eu queria saber a sua opinião, a opinião de vocês sobre isso. Isso é uma visão totalmente pessoal, gente. Não é certo ou errado, nem tampouco é crítica. Né? E nem poderia ser uma crítica de alguém que participou do processo e que vem buscando esse processo e buscando justamente solucionar esse aspecto. Né? Mas é algo assim, ele é parte baseado nos padrões que a gente observa de comportamento dentro da USP, de relações dentro da USP, e parte dentro do que a gente observa, que a gente viveu e vive dentro do CEBMAR e entende os anseios e os progressos do CEBMAR. Então é onde vão chegar onde essas retas serão concorrentes, em que ponto essas retas serão concorrentes, e como é que vocês vão fazer para que essas retas, ou onde vocês vão posicionar esse ponto, onde vocês vão fazer essas retas se cruzarem. Não sei se ficou claro. Complexo. Ficou, entendi. É bastante coisa. Eu acho que... No fundo é uma coisa só. Qual que é o nicho que o CEBMAR vai buscar? O nicho do CEBMAR. Não, mas é que a composição foi bastante ampla, até para dar um contexto para a pergunta. Eu acho que o caminho do CEBMAR ainda está sendo trilhado pelo seguinte sentido. A gente ainda está, por conta do corpo docente ainda em construção, eu acho que a gente ainda está buscando essa nossa vocação. Nesse momento, eu entendo que a gente tem uma questão, como o Álvaro comentou, de ser um instituto de apoio. Então, acho que esse é o nosso ponto principal. Mas, por outro lado, a nossa atividade interna ela tem ganhado um destaque bastante grande, por conta da atuação dos diferentes professores. E aí, cada um na sua área. Então, acho que a gente tem que ainda encontrar qual é o ponto que vai o ponto central onde a gente vai orbitar ao redor desse ponto, para que aí a gente possa falar, olha, nossa
Nossa vocação é realmente essa. Eu acho que o caminho é compreender a complexidade do ambiente costeiro mais regional aqui, nas diferentes vertentes em que cada um trabalha. E aí, como que a gente pode atuar para melhorar a conservação a conservação ambiental no sentido mais amplo ali da região aqui mais do Atlântico Sul ocidental aqui. Vou falar, tô chutando alto aqui, talvez. Não sei se a Áurea complementa aí um pouquinho. Acho que a gente tem que pensar, talvez, um pouco mais também sobre isso, né? Uma coisa... Sim, é super, super algo que tem que ser desenvolvido, e acho que você colocou, a gente, agora, cientificamente, a gente consegue levantar um sofá, né, porque antes tinha poucos braços aqui, então, mas ainda existe uma falta de integração entre a gente, assim, no sentido de que a gente fez uma tentativa com um PELD, a gente trabalhou loucamente juntos, mas ali eu senti que realmente tem algumas lacunas que precisam ser visitadas, né, de integração interna para que a gente seja realmente um centro de biologia marinha a nível mundial, assim, né, para a gente chegar a esse status de estação ecológica, onde a gente seja esse hub de vários processos para a América Latina. Eu acho que tem um degrauzinho para a gente transpassar aí, que eu acho que, na minha concepção, começa com a nossa integração interna dos docentes, né, com o que a gente tem hoje e com o que virá, né, nos próximos meses, espero, né, no próximo concurso. Então, uma das coisas que eu imagino, a gente já tem todas as iniciativas mais modestas, mas eu vejo isso como uma coisa que é interessante a gente tentar fazer nesse alinhamento, né, de ter uma massa crítica com peso científico para poder fazer essas ações de forma mais ampla, senão a gente vai ficar muito modesto, cada um da sua área. Não sei se eu dei uma viajada aqui, mas eu dei uma viajada, porque é um assunto que realmente precisa de muito debate ainda, muita conversa, mas eu totalmente vejo isso, assim, que um nicho meio obscuro. Não acho que seja obscuro, não, Áurea. Acho que é um pouco por aí que vocês já comentaram, na realidade. De novo, é só uma opinião. Eu acho que existe uma posição no CEBIMAR hoje. Um colega nosso, o Luciano Verdade, quando ele estava no Biota, ele costumava falar que tem que pegar, abre aspas, tem que pegar esses meninos que estão catando cavaco, né, e fecha aspas, ou seja, pegar esse pessoal que faz a curva fazendo barulho no pneu, que está toda. Eu acho que o CEBIMAR conseguiu juntar recentemente pessoas excelentes. Então, o nicho do CEBIMAR, na minha opinião, é insistir em pesquisa, mas pesquisa de extrema qualidade, e não pesquisa de massa. Eu vejo que as pessoas que estão no CEBIMAR hoje têm essa capacidade, né? A integração dessa pesquisa de qualidade, e aí eu falo que pesquisa de qualidade, eu digo de altíssimo perfil, seja das pessoas que estão dentro do staff, né, do faculty, né, dos professores, sejam das pessoas associadas, que são de excelente qualidade também, é por aí que eu acho que o CEBIMAR vai se sobressair. Demora um tempo até que a USP vai notar, mas com o passar aí desses anos, quanto mais o CEBIMAR ficar mostrando que é dali que saem trabalhos de alta visibilidade e de alto impacto, isso é que vai transformar o CEBIMAR numa visão de nicho de pesquisa de extrema qualidade. Eu acho que seria ótimo para o CEBIMAR se o CEBIMAR pegasse isso. Nesse momento é que a USP vai compreender o CEBIMAR e falar, não mexe com os meninos, que os meninos ali têm uma capacidade de produção de pesquisa muito forte. E é isso que a gente tem que apoiar. Porque percebam que isso vai criar uma retroalimentação. A compreensão disso vai fazer com que os mecanismos da reitoria e outros busquem apoiar justamente isso, né? É a vocação, é o nicho.
E eu acho que para isso, para essa projeção, é importante sair da sombra de um instituto de apoio apenas. E nesse apenas eu não estou reduzindo. Insisto nisso, tá? Eu acho que tem uma importância gigantesca. Mas, quando a gente já estava aí, eu e o Augusto, o Augusto sempre falava, né? Não, o Sebimar tem que criar a sua cara. Esse é o importante. E é realmente o importante. Né? Então, continuar apoiando, mas aflorar o que vem, o que é a essência do Sebimar. Eu acho que isso que é uma coisa. Uma boa discussão. No mais, eu tenho total confiança em vocês, pela capacidade, pelo que eu sei do que vocês já fizeram e da capacidade de condensar pessoas, vontades, trabalho, capacidade de trabalho enorme. Então, eu vejo com muita alegria essa futura gestão do Sebimar. E, obviamente, a gente sempre vai estar junto para ajudar. Obrigado, Tim, pelas considerações instigantes, muito interessante. Eu, quando falei, não quis dizer apenas, tá? Mas isso é uma outra conversa. Vou passar o Augusto, que levantou a mão. E, Augusto, tchau, John, obrigado. Não estamos te ouvindo, Augusto. Agora estão ouvindo? Acho que agora está, né? Agora foi. Eu tinha clicado, acho que é problema de rede mesmo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer, claro, primeiro ao André e à Áurea por terem assumido a continuidade agora e do que a gente vem feito há tanto tempo, e a gente sabe sempre que há uma boa sintonia entre todos nós. O Álvaro já tinha comentado que o bom de sermos um grupo pequeno é que todo mundo fala uns com os outros, a gente mais ou menos tem um entendimento e mais para um para aqui, para um para ali, todo mundo mais ou menos sabe para onde é que o Sebimar tem que andar. Mas o Tim, eu acho que colocou uma questão que eu acho que ela é bem importante. Eu comentava muito com o Álvaro também sobre isso, é que a gente sempre aplaude e acha muito bom que a gente tenha essa independência. Nós somos um instituto independente de todo mundo, respondemos à reitoria com orçamento próprio, o que é algo fantástico para nós e acho que é consensual que a gente deve continuar assim. Mas eu entendo um pouco como o Tim também entende, que nós, dentro de todas as coisas muito boas que a gente tem, nós temos uma vulnerabilidade, eu acho mesmo, é que nós somos uma unidade pequena, que no passado já se tentou que fôssemos incorporados a outras, eu acho que esse risco vai sempre existir. Talvez na próxima gestão, principalmente se ganhar, eu acho que esse perigo está um pouco afastado, mas isso na verdade não quer dizer que a gente não tenha sempre que pensar um pouco sobre como é que a gente pode ser melhor e como é que a gente como é que nós podemos justificar que nós sejamos independentes como somos hoje, sendo uma unidade pequena como nós somos, sem custo de graduação, nem custo de pós-graduação e por aí vai. Mas, então, nós sabemos que nós fazemos coisas muito bem feitas, que integramos bastante bem, que fazemos um monte de coisa muito bem feita, as métricas da nossa pesquisa e de outras, elas são exponenciais, continuam sempre nessa tendência, o que a gente sempre celebra e acho muito bom, mas realmente a gente tem que sempre ter muito cuidado e sempre defender o que é que a gente faz e o que é que a gente faz tão bem. E eu concordo totalmente com o Tim, que eu acho, já no começo da pesquisa, já no começo da nossa gestão, eu tinha já comentado que eu acho que o Sebimar tem que privilegiar a qualidade de pesquisa, porque isso reflete em todo o resto, não é? Vai refletir na qualidade do ensino, vai refletir na qualidade da extensão, vai aumentar a visibilidade do Sebimar no mundo todo. A única coisa que eu acho, talvez eu complementaria um pouco o que o Tim falou, é que, além da pesquisa de alto impacto, que a gente termina como nos grandes periódicos e por aí vai, cada vez mais a gente está precisando do que a gente chama de referables, não é? Ou seja, aqueles produtos de pesquisa que eles têm um valor que transcendem um pouco só as métricas de citações e tudo mais, que sendo o impacto social na medida e o impacto ambiental que a gente pode fazer. Eu acho que já passou do tempo em que a gente pode ficar contente só em retratar a problemática ambiental, seja por estimar impactos do aquecimento global, da do oceano, do problema dos múltiplos stressors e por aí vai. Eu acho que tem que ser a solução do problema. Então, o que eu acho, que eu vejo, é que muitas unidades, ou muitas estações de biologia marinha, ou de marine science como um todo, o que eu vejo, essas que mais despontam, sei lá, quando eu penso, por exemplo, mesmo em Las Cruzes, quando eu penso em Plymouth, quando eu penso em outras, você vê que já há, na verdade, um conjunto de investigadores ou umas linhas emergentes que tratam, na verdade, com solução de problemas. Não é? Isso eu acho que
extremamente importante, e eu falo em restauração ecológica, eu falo, na verdade, restabelecimento de função ecossistêmica, e eu falo, por exemplo, de ações de manejo e repovoamento bem feitas, com bons controles, bem monitorado. Então, começa a haver e emergir uma ciência mundial super profissional, na verdade, que tem a ver com solução de problemas ambientais na área costeira. E eu acho que, apesar de eles não estarem, talvez, entrando direto na Science ou Nature ou por aí vai, são linhas de investigação que têm um impacto social e económico super importante. Isso é em cima do que o Tim falou, na verdade, que é aquela pesquisa de altíssimo impacto em termos de onde é que ela é publicada. Tá? Então, eu vejo isso como uma maneira da gente conseguir se assegurar. Mas, de todas as maneiras, de novo, eu ainda acho que realmente a gente não é assim tão diferente ou algo tão único como é, por exemplo, o IEE ou o IEA, que acham realmente aquele nicho muito diferenciado. A gente se consegue diferenciar, mas dentro ainda de um conceito académico, não é? Então, eu acho que realmente a tendência é justamente essa, mas a gente tem que estar preparados para tudo, não é? Porque alguém pode perfeitamente falar, porque é que vocês não se associam ao IB, por exemplo, e vocês se juntam e fazem as coisas juntos? Pode ser que seja uma solução para a frente. Eu, particularmente, eu gostaria de ver o CIBIMAR como ele ainda é hoje, dessa maneira autónoma, mas concordo perfeitamente com o Tim, que a gente tem que olhar cada vez mais e defender a nossa autonomia. E concordo com o Tim que a pesquisa mesmo, de uma maneira ou outra, acaba sendo o nosso diferencial, sim. Portanto, eu quero desejar toda a sorte a vocês. Tem uma ótima gestão, tenho a certeza que vai ser muito boa. A gente vai estar, obviamente, sempre aqui para dar qualquer tipo de apoio, escrever o que for necessário, dar suporte em qualquer ação. Uma coisa que eu comentei, agora não está aqui mais o John agora, eu falava com ele ontem, e agora falo também porque há vários outros docentes aqui que estão na mesma categoria. Eu acho que uma coisa que é importantíssima para o CIBIMAR é a gente manter sempre aquele conjunto de docentes que, apesar de não serem vinculados diretamente ao CIBIMAR, são praticamente nossos e são gente que, sem ele, o CIBIMAR teria muitos problemas. Eu falo não só do Tim, eu falo do John McNamara, falo da Mariana Cabral, falo do Márcio, que está aqui nos escutando, entre tantos outros, Federico Brown, que também acho que está aqui, ou foi embora, enfim, um conjunto de docentes que a gente sabe que vêm do IB ou que vêm de alguma outra unidade e que nos ajuda, na verdade, sobremaneira a tocar o CIBIMAR. Sem esse pessoal, certamente as coisas seriam bem mais difíceis. Eu não falo só em temáticos e para nos ajudar a criar uma identidade e uma diretriz. Então, eu acho que isso é muito importante e é isso aí, pessoal. Olha, um grande abraço a vocês e toda a força nessa próxima sessão. Obrigado a todos. Quer falar, André? Obrigado, Augusto. Acho que as colocações são muito, muito boas. A gente tem que realmente, como você e o Tim falaram, enfatizar nossas linhas de pesquisa. Acho que é por isso que a gente colocou no plano lá, que é fomentar a pesquisa de qualidade. Então, a gente tem noção de que a gente precisa valorizar essa atividade e que junto dela, ou atrás dela, vem um monte de outras coisas, né? A gente acaba trazendo outras formas aí de reconhecimento que vem no carrinho da pesquisa aí junto, né? Acho que esse que é o ponto, e é isso que a gente tem, na verdade, é isso que a gente tem se diferenciado nos últimos anos, né? A gente tem, não vou tirar o foco do apoio, porque a gente tem gerado um apoio para outras unidades muito bons, mas a gente tem também aumentado a nossa pesquisa, ela tem melhorado cada vez mais, e o reconhecimento de cada um de nós aí que trabalhamos nas nossas áreas respectivas, aí a gente entende isso como um esforço coletivo aí de todo mundo, né? Mais alguém se habilita? Podem ser questões aí do dia a dia do CIBIMAR, qualquer coisa. Senão, a gente encerra, se não tiver mais ninguém querendo fazer algum comentário, alguma questão. Já estamos chegando às 3h30, praticamente 1h30 de conversa. André, Áurea, querem fazer algum comentário final? Acho que queria só, na verdade, agradecer todo mundo.
Acho que a gente vai trabalhar e esperamos que todo mundo esteja bastante próximo aí da diretoria. Como a gente colocou lá, vamos estar sempre aberto para conversar com todo mundo, ouvir os problemas e buscar soluções juntos. Acho que esse que é o jeito legal de trabalhar, buscar soluções em conjunto, que aí a gente acaba valorizando o resultado muito mais e tocar para frente, contar com o apoio da reitoria. Lembrando aí, de novo, que amanhã tem das conversas, a gente já teve uma outra na outra semana. Acho que isso que é interessante para a gente poder ouvir os dois lados e tomar uma decisão interessante que seja boa para o Sebimar também. Áurea? Não, só já agradeço de antemão a todo mundo, né, pelo aprendizado mesmo, e é isso, acho que agradecer mesmo, não, acho que vai ser isso, vão ser várias conversas e várias tempestades de cérebro, por falta de tradução melhor, desculpem aí, mas eu acredito que é isso, a gente vai ser, e um dos grandes atrativos, acho que administrativos do Sebimar é essa conectividade com gestões passadas, gestões futuras, gestões que pretendem ser futuras, e isso realmente é algo que é encorajador, assim, é algo que dá mais coragem do que se não tivesse, então, com certeza, se tudo andar do jeito que a gente acha que vai andar, contem que vamos procurá-los com frequência para consultas intermináveis sobre vários assuntos. Bom, obrigado, então, parabéns pela apresentação, obrigado pela essa disposição em enfrentarem essa eleição e depois esses próximos 4 anos, né? E a gente acaba encerrando por aqui, mas antes eu preciso agradecer a Cleide, né, que secretariou aí todo esse trabalho desde o início, a comissão e tudo que envolve o processo eleitoral, que ainda não se encerrou, né, por ter secretariado assim de forma tão competente, né. E agradeço a todos os presentes, obrigado, e vamos aguardar o resultado, né, vamos ver o que acontece até o próximo dia 12. Não se esqueçam de votar, e em breve a gente vai comunicar esse resultado, mas desde já, sucesso aí, André e Áurea, tenho certeza que a gente vai ter uma gestão muito boa. Obrigado a todos. Valeu, gente. Todas, até Se cuidem. Próxima. Até breve. Cuidem. Tchau.